Bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo desta semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a natureza do homem, antes da queda e depois da queda. Vamos nessa? Pois bem, o texto bíblico vai nos informar, lá em Gênesis, após Deus ter criado todas as coisas e formado o homem, que o homem era muito bom, né? A natureza do homem era muito boa. Ora, se a natureza do homem era muito boa, a sua prática também vai seguir a sua natureza. Seriam práticas muito boas, né? Então, nós costumamos aprender as coisas pelos contrastes que nelas existem. Veja, o texto bíblico, ao afirmar que o homem era muito bom, então o homem só poderia praticar o quê? Bondade, ele só poderia praticar virtudes. Ele não poderia, portanto, na sua condição de muito bom, praticar o mal. O mal é contraste daquilo que é bom. A maldade praticada pelo homem, ela só passou a acontecer depois que ele desobedeceu a Deus, depois da sua queda. Tudo bem? Então, o homem antes da queda, ele era muito bom, ele não era perfeito. Tá? E quando eu falo que o homem não era perfeito, eu não estou falando que o homem era imoral, que Deus o formou de forma imoral. Essa imperfeição não diz respeito à moralidade com a qual Deus formou o homem, mas com a falta de muita coisa que ainda cabia ao homem, não no quesito moral. Faltava, por exemplo, ao homem uma companheira. Deus disse que a ele faltava uma companheira, não havia nenhuma espécie adequada a ele, então lhe faltava alguma coisa. Se lhe faltava alguma coisa, ele não poderia ter sido feito perfeito. Logo, o texto bíblico vai nos dizer que ele era muito bom, tá? Ele era muito bom. Né? Então, é nesse sentido que Adão não era perfeito, tá? Não se trata de Deus ter formado Adão de forma imoral, com defeito, não, tá? O defeito, ele significa que algo falta, né? Algo não foi feito. Então, falta alguma coisa a Adão, tá? E não diz respeito à moralidade, diz respeito à imperfeição na qual ele foi formado, tá? Esse adjetivo, esse predicativo de perfeito, de perfeição, nós podemos atribuir somente a Deus, porque a ele nada falta, tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Adão, ele tinha uma natureza muito boa. E ao ter a natureza muito boa, ele fazia o quê? Bondade, praticava bondade. Esse é o primeiro ponto em que eu queria trazer aqui para que vocês entendessem. Após a queda de Adão, o homem ele se tornou o quê? Perverso. Tá? O significado do homem ter se tornado mal, é perverso, ele foi posto às avessas. Se antes ele, sendo muito bom, poderia praticar bondade, agora ele, posto às avessas, ele não busca mais o quê? As virtudes. Agora ele busca os vícios. Vícios é o contrário, contrasta com virtudes. Antes, Adão buscava as virtudes, hoje, não mais. Depois da queda, melhor dizendo, não mais. Tá? E lembrando que Adão está na condição de nosso representante diante de Deus. Ora, então, se ele pratica ou praticou essas coisas, nós também nele o fazemos, porque quando nascemos, basta que cresçamos para que então possamos fazê-lo. Né? Então, um dos primeiros sintomas da desobediência é o egoísmo. E você não vai achar nenhum ser mais egoísta do que uma criança. Então, ali já mostra aquilo que é chamado de pecado original. Tudo bem? Então, Adão ele foi posto às avessas, ou seja, ele não busca mais as virtudes. O que ele busca? Então, ele busca os vícios, ele busca praticar aquilo que é mal. Veja que toda ação de qualquer ser, ele vai depender de uma causa anterior. Vamos lá, o que eu quero explicar para vocês? Porque na condição em que o homem está, após a queda, a condição de cair, ele não obedece mais a Deus. Tá? Ele não quer saber de fazer as coisas de Deus. Pelo contrário, ele tem prazer, ele se deleita em desobedecer a Deus. Então ele continua agindo segundo a natureza dele. Antes a natureza era muito boa, então ele praticava bondade. Agora a natureza dele é perversa. E ele continua a praticar o que agora? Com a natureza perversa, algo pervertido, algo que é mal. Perceba o que tem em comum entre uma natureza muito boa e uma natureza pervertida. Ambas vão buscar aquilo que é bom. Veja só, o prazer sexual, por exemplo, ele foi criado por Deus, né, para que o homem, juntamente com sua mulher, pudesse então
ter esse momento de deleite. Então, o homem na condição de regenerado por Deus, ele é um terceiro status da natureza do homem, ele tem o status da natureza antes da queda, o status depois da queda e o status depois de regenerado. Tá? Mas eu não quero trabalhar isso aqui necessariamente nesse vídeo, talvez isso fique para um próximo vídeo. Mas eu quero só trazer o bem comum que ambas as naturezas do homem buscam, tanto o homem muito bom quanto o homem perverso. Veja, como eu disse, o prazer sexual foi criado por Deus para que o marido e a mulher se deleitassem. O homem que é muito bom, o homem que busca as coisas boas, e aí o homem regenerado por Deus, a gente pode tratar do Adão antes da queda, o homem muito bom, ele vai buscar ter o prazer sexual com a esposa, porque isso foi bom, isso foi Deus quem fez. Tá? E aí, trazendo para o homem regenerado, ele vai fazê-lo da sua forma adequada, casando-se com ela, tendo um compromisso com ela, tendo um pacto com ela. Então, ambos, tanto o homem quanto a mulher, vão buscar a prática do prazer, que é algo criado por Deus, portanto é muito bom, de forma correta. Né? Veja que o homem perverso, o homem que tem prazer em desobedecer a Deus, ele se deleita em desobedecer a Deus, ele vai buscar o mesmo bem, só que agora ele não irá fazê-lo pela forma correta. Ele irá se prostituir, ele irá fornicar, então ele procurará todos os meios para que ele possa satisfazer o próprio desejo e não vai fazê-lo para a glória de Deus. Então perceba que há essa interseção. Né? O homem que é muito bom, ou que era muito bom, ou que é regenerado, ele passa a buscar as coisas boas, mas pelos meios corretos, pelo qual Deus estabeleceu, e o homem perverso, ele vai buscar a mesma coisa, mas agora pelos meios incorretos. Então a gente percebe essa diferença e esse ponto de interseção que é a busca pelo bem. Né? Veja que quando nós falamos aqui, né, eu quero tratar um pouco agora aqui, sem fazer uma digressão muito longa, sobre a questão da salvação ser sinergista ou monergista, né? A salvação, ela é uma ação conjunta ou ela é uma ação não conjunta, de um único ser? Veja, todo e qualquer ser, ele só pode ser movimentado ou passar para a potência, da potência para o ato, se houver um agente externo a ele. Veja, o homem caído, o homem que desobedeceu a Deus, o homem perverso, ele é potencialmente muito bom. Tá? Então, eu fiz toda essa não é bem uma introdução, mas eu quis falar isso antes, do bem comum em que ambos os homens, com ambas as naturezas diferentes, eles buscam o bem comum, para chegar nesse ponto aqui agora. Veja, o homem perverso, o homem que é caído, ele é potencialmente muito bom, tá? O que isso significa? Que ele, por si só, ele pode, é possível, ele por si mesmo, praticar a bondade? Não. Ser potencialmente bom significa que você pode praticar a bondade. Agora, em quais circunstâncias você pode fazê-lo? Veja, vamos pegar o exemplo da água. Imagina uma água dentro de um recipiente e ela sendo aquecida. Ao ser aquecida, ela vai mudar de status. Ela vai sair da condição de líquida e vai sair para sua forma de vapor. Então, o que nós temos aí? Um agente externo, um elemento externo que vai agir sobre a água e essa água tem a natureza de se transformar em vapor. Logo, ao ser aquecida, ela vai mudar de status, mas ela só o fez por conta de uma ação externa. Tá? Isso que eu estou explicando aqui, ilustrando, vai ter tudo a ver com o monergismo. Tá? Quando nós pensamos, por exemplo, num pedaço de madeira, aquele pedaço de madeira é potencialmente uma mesa, é potencialmente uma cadeira. Mas para que aquele pedaço de madeira se transforme em uma mesa, se transforme em uma cadeira, há necessidade de uma ação externa, que nós vamos chamar de causa eficiente. Seria aí o carpinteiro, que vai lá e vai moldar aquele pedaço de madeira e construir uma mesa ou uma cadeira. Ou seja, mais uma vez, houve a necessidade de uma ação externa para que aquele pedaço de madeira pudesse, então, sair da potência para o ato, ou seja, ele fosse atualizado. Tá? Isso eu posso pegar esses exemplos em vários elementos da natureza, da criação. Mas agora vamos trazer para o homem, analogamente ao homem. O homem ele é perverso e ele é potencialmente muito bom. Tá? Isso significa o quê? Que para o homem saia da potência
para o ato, essa potência, portanto, seja atualizada, há necessidade de uma ação externa. Sem essa ação externa, é impossível que o homem saia da potência para o ato. Tá? Ele só irá sair da potência para o ato se, e somente se, uma ação externa fizer com que ele faça esse movimento. E no caso do homem, quem é a ação externa? É o próprio Deus, por meio da obra de Cristo, agindo dentro do homem o Espírito Santo. Esses são agentes externos, né, que é a Santíssima Trindade, agindo no homem para que ele saia da potência para o ato. E quando ele sair da potência para o ato, começando a buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, buscar as virtudes, como diz o apóstolo Pedro, significa, então, que uma ação externa agiu nele. E essa ação externa a gente chama de regeneração, né? E essa regeneração, ela foi causada diretamente por meio do plano redentivo de Deus. Deus planejou a salvação, Deus Cristo executando a salvação, e agora o Espírito Santo, então, conduzindo o homem para que ele busque aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Portanto, nós temos uma ação externa da Santíssima Trindade no homem para que ele, então, busque aquilo que é bom, belo e verdadeiro, e seja, dessa forma, atualizada a potência. Ele saia dessa potência para o ato. Aquilo que era potencialmente muito bom no homem, ela, então, passa a se atualizar, porque o homem regenerado, ele vai passar a entrar em um processo de santificação. Tá? Então, o homem perverso, ele é potencialmente muito bom. E essa potência só será atualizada se somente se Deus atuar no coração dele. Há necessidade de uma ação externa, tal como em todos os outros elementos da criação. Já visto os exemplos, os dois exemplos que eu dei aqui, peguei o homem agora de forma análoga para que nós possamos entender que para que ele saia da potência para o ato, há necessidade de que uma ação externa venha a ter. Por isso que o homem ele é potencialmente muito bom. Tá? Agora nós vamos perceber também que aqueles nos quais Deus não age, essa potência nunca será atualizada. Tá? Por quê? Porque não houve a ação do agente externo que é necessário para que a potência seja atualizada. Aqueles que são eleitos de Deus terão certamente essa potência atualizada e então passarão a praticar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, buscarão praticar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Isso é o que nós chamamos aí do processo de santificação. Tudo bem? Então, este foi o nosso vídeo, nosso segundo vídeo dessa semana. Lembrando que aqui no canal saem 2 vídeos por semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa entender a relevância e indicar a outras pessoas também. Deixe um comentário se você concorda, se você discorda, se você quer expor as falhas dessa posição que eu trouxe aqui. Você pode fazer, porque o YouTube também vai entender a relevância dessa discussão e vai indicar esse vídeo a outros também. Tudo bem? Se você deseja ajudar no crescimento desse canal, você pode se tornar membro aqui deste canal. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para quem é membro. E aqui há 3 níveis para quem é membro. No nível 1, você vai ter acesso a alguns cursos, como os atributos de Deus, por exemplo, que as aulas, acho que tem 3 ou 4 aulas lá, e as aulas estão sendo ainda gravadas, tá? Você vai ter no nível 2, no nível 1 você paga apenas R$ 4,99 por mês. No nível 2, você vai ter o acesso a um curso de educação cristã. Tá? E todos os cursos do nível 1. Esse curso de educação cristã, eu falo ali, eu vou gravar a 2ª ou 3ª aula, que é a arte emocional. Como você trabalhar a arte emocional com o seu filho. Isso serve para você, inclusive. E esse é apenas R$ 7,99 por mês. Já no nível 3, é um curso de teologia reformada em que você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal. E você não só ajuda no crescimento deste canal, como também terá à sua disposição, ou à tua disposição, vários cursos para que você possa, então, se debruçar no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Então, se você deseja fazer com que esse canal cresça, colaborar no crescimento deste canal, você pode contribuir dessa forma. Ou se você ainda deseja contribuir de uma maneira diferente, durante toda a exibição deste vídeo, vai ficar um QR Code na tela e você pode também contribuir fazendo a sua doação. Tudo bem? Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.